uma pedra no rim do lado direito, de 4 milímetros, e múltiplas pedras de 6 milímetros do lado esquerdo. Né? Fui no médico, estava com medo que era alguma coisa pior e tal, e foi constatado que era pedra nos rins. Fiz lá a ultrassom no Hospital do Rim, né? Tem uma irmã lá na igreja que ela trabalha lá, então ela fez todos os caminhos. Então já estava pronto para passar pela cirurgia. Passados-se 10 dias, fiz uma tomografia para saber o ponto específico para o médico, né? O doutor ir lá para o cirurgião fazer a remoção das pedras. Já estava ali, confesso que meio apreensivo, né? Homem com gripe é quase, fica em estado de enfermidade terminal, né? Homem assim, vou falar que vai passar por cirurgia então, eu já estava meio que já me preparando, calculando, pesquisando vídeo. E para minha surpresa, queridos, quando veio o resultado da tomografia, os médicos lá no Hospital do Rim, especialista, não encontraram mais nada dentro do rim. As minhas dores sumiram. Aí eu falei, eu preciso contar isso para a igreja. Eu fui lá, testemunhei na igreja, sem passar ainda no retorno do médico, que me encaminhou para fazer os exames. E eu fiquei durante esse período de dor, eu fiquei 7 noites sem dormir, né? Eu deixei até de ir para o futebol, porque tanta dor, homem, né, que gosta de futebol, para não ir, tem que estar com muita dor mesmo. E eu não fui. E eu tive o retorno com a doutora, e a doutora falou assim, ué, o que aconteceu aqui? A data está trocada e tal? Eu falei, não, a data eu fiz após. Falei para a doutora, se a senhora acreditar ou não, eu sou pastor, sou evangélico, o pessoal entrou no propósito de oração, a favor da minha vida, eu também. E passados-se 3 dias após a descoberta, a constatação, né, das pedras que estavam ali nos rins, né, nós entramos no propósito, passou 3 dias, eu passei a não sentir mais dores, né, no corpo, voltei a dormir normal, e veio o resultado, e a doutora falou assim, eu não tenho nem o que te dizer, né? Eu quero te parabenizar e que você continue. Eu mudei o estilo de vida, né? Da alimentação, a gente muda tudo, porque pastor, ele vai para a igreja jantado e depois do culto tem um salgadinho, tem uns negócios, e esses hábitos aí durante anos foi o que gerou pedra nos rins, né? Eu sempre bebi muita água, mas não adianta você beber muita água e comer errado. Então, aí depois disso aprendi muita coisa, mas eu glorifico a Deus pelo privilégio, né, de ter vivido esse milagre, porque às vezes a gente é instrumento para provocar milagre na vida das pessoas. Deus usa a nossa vida para falar com os membros da igreja, né, mas a gente viveu o milagre, querido, é diferente, né? A gente fica maravilhado. Por quê? Porque Deus está cuidando, né? A igreja é dele, o povo é dele, né? A liderança é dele, então Deus, ele cuida de tudo. Todos acharam aí? Gênesis capítulo 13, versículo 10, somente, e vamos ler. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, e como quem vai para Zoar. Somente até aí. Fica aí com a sua Bíblia aberta, nós vamos consultar alguns versículos da Bíblia, e eu trabalho com temas nas minhas mensagens, né, que eu vou ministrar. Então hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: um homem justo em uma cidade iníqua. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Pedro diz que Jó, ele era um homem justo. Então ele era um homem justo e ele estava indo para uma cidade iníqua, que era Sodoma e Gomorra. Esse episódio acontece como, pastor? Porque se você voltar versículos antes, você vai perceber que Ló, ele tomou essa decisão justamente quando ele se separou do seu tio Abraão. Então Abraão, ele tinha um estilo de vida espiritual: levantar altar, buscar o Senhor, clamar. E o seu sobrinho via, assistia e acompanhava o estilo de vida do seu tio Abraão. Então Abraão, ele era um homem não somente próximo, mas era um homem espiritual. E Ló, devido às circunstâncias da vida, o seu pai faleceu, e Abraão, como um dos irmãos mais velhos, assumiu, né, Ló, e juntamente com a sua casa, e foi caminhando para onde Deus estava guiando Abraão. Mas só que chegou um determinado tempo que Deus prosperou de forma grandiosa a vida de Abraão e a vida de Ló. E nós vemos um detalhe aqui muito interessante.
como Deus prosperou muito, a grama não era mais o suficiente, os poços não eram mais suficientes para alimentar as famílias, os animais. Ao invés de Ló, ele consultar Abraão, tio, o que nós vamos fazer? Ele já chegou no tio dele e disse: tio, não dá mais para a gente andar junto, a gente precisa se separar, porque muitos são os seus pastores, muitos são os meus pastores, muitos são os seus gados, muitos são os meus gados, muitos são as suas riquezas e muitos são as minhas riquezas. Em outras palavras, Ló estava declarando: tio, eu consigo andar sozinho, eu consigo andar segundo aquilo que eu já tenho visto na sua vida, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Então Ló, ele toma uma decisão, ele vai, ele olha para Sodoma e Gomorra, ele olha para as campinas verdejantes e ele vai em direção. Por quê? Porque o seu tio Abraão, ele diz: escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Queridos, já aprendemos uma coisa aqui com Abraão antes de nós entrarmos em Ló. Uma pessoa, quando ela é abençoada por Deus, ela não fica brigando por espaço. Às vezes aquilo que Deus ele permite na nossa vida, até uma separação de uma amizade, a gente vai sentir. Você acha que Abraão não tinha uma afetividade pelo seu sobrinho Ló? Lógico que tinha. Era tio, um responsável. Mas só que Abraão, ele não raciocinava somente com a mente e com o coração, não. Ele tinha o Espírito de Deus e ele entendia das coisas que era de Deus. E com o decorrer do tempo, você acha que Abraão já não suspeitava que isso poderia acontecer, conhecendo o coração do sobrinho, conhecendo o coração dele? Ele já entendia que poderia haver essa possibilidade, mas a promessa não estava sobre Ló, estava sobre Abraão. E Ló, ele não discerniu o tempo, o momento certo dele tomar a decisão segundo a direção de Deus. Não, ele foi lá e tomou a decisão por si só. E Abraão, sendo sábio, ele viveu algo que está escrito lá em Amós 3,3, que diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não há possibilidade de duas pessoas andarem juntas pensando diferente. Não há possibilidade de haver uma sociedade, um pensando de um jeito, outro pensando de outro. Não há possibilidade de manter-se um namoro, o rapaz pensando de uma maneira e a moça pensando de uma outra maneira. E a Bíblia também vai nos ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, que é o quê? O Espírito Santo. Então, Abraão, ele era um homem espiritual. A tudo ele discernia, e ninguém o discernia. Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma comunhão com Deus. Mas só que Ló não. Ló, ele estava vislumbrado com aquilo que ele tinha conquistado. Mas Ló esqueceu de raciocinar e pensar que tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele adquiriu, foi através do seu tio Abraão. Então caberia a ele também discernir o tempo certo de sair de casa, o tempo favorável aonde ele deveria tomar essa decisão, sair com toda a sua família, com todos os servos e servas que ele tinha, para uma direção a qual Deus poderia ter instruído, mas só que Deus não mandou ele para lugar nenhum, nem o seu tio Abraão. Falou: você quer ir? Vai. E uma coisa que eu acho linda, querido, é que Deus, ele não se intromete em decisão nenhuma das nossas vidas. Deus, ele alerta, Deus, ele permite que a gente veja. Mas quando nós tomamos decisões e aquilo é irrevogável dentro do ser humano, Deus, ele permite. Sabe por quê? Porque aquela pessoa tomando aquela decisão, ela vai ter as suas próprias experiências. Ou cabia a Ló, ou ele começa a levantar o altar e ter um relacionamento com Deus,
E eu tenho quase certeza, querido, que se Ló, ele tivesse esse hábito, começasse a construir esse hábito de ter um relacionamento com Deus, Deus ele falaria com Ló e falaria assim, ó, volta lá da onde você saiu. Volta lá para a casa do seu tio. Mas lá não tem espaço, não. Volta lá que eu que o designei, eu que mandei ele ficar lá, então eu vou dar uma direção para ele para que venha caber todo mundo. Não é momento ainda de separar. E a Bíblia vai nos ensinar, querido, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Por quê, pastor? Porque lá está escrito, porque eles são opostos entre si, para que nós não venhamos fazer segundo aquilo que nós desejamos fazer. Então, constantemente, a nossa natureza humana vai ficar lutando contra o Espírito de Deus. O pastor citou aqui na oração, um texto que eu gosto muito, Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A parte que eu amo a palavra de Deus, ela é apta para dividir alma e espírito. O que é alma, o que é espírito? Alma é a nossa vontade, é os nossos desejos, nossas vontades. Enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está falando, isso que você está pensando é da sua vontade, mas aquilo que eu penso para você é do Espírito, que é a parte mais difícil de viver. E só consegue viver, só consegue desfrutar, só consegue usufruir quando nós temos um relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós temos um relacionamento com Deus através do Espírito Santo. E através do nosso Espírito, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito que estava morto é recriado e nós passamos a ter acesso a Deus. Aí é onde vem as nossas experiências com Deus. Nós passamos a ouvir a voz de Deus, passamos a discernir as coisas de Deus, começamos a ter clareza acerca daquilo que está escrito na palavra quando nós lemos. Nós passamos a ter discernimento quando ouvimos a voz de Deus através da palavra sendo ministrada. Então Ló, ele vivia com seu tio, mas ele não tinha um relacionamento com Deus do seu tio. E ele, com base na garantia das riquezas, naquilo que ele tinha conquistado, não, para onde eu for eu vou ser bem aceito. Não tem gente assim? Que gosta de ostentar, tem tudo. Eu falei assim, não, aonde eu for eu vou ter aceito. Por quê? Porque tem um carro do ano, eu tenho o tênis top, eu tenho o relógio laranja, eu tenho o tênis lá com a listra amarela. E às vezes a gente acha que a gente vai ser mais aceito pelo fato daquilo que a gente tem. Não, querido, mas Deus ele não está interessado naquilo que você tem. Deus ele está interessado no meu coração e no seu coração. Porque quando Deus ele tem o nosso coração, ele tem tudo. A Bíblia diz que Deus, ele com o coração do rei, ele faz como os rios. Os rios não mudam o seu curso quando encontram impedimento. Assim faz Deus, ele muda para onde ele quiser. E quando nós temos um relacionamento com Deus, temos uma intimidade com Deus, Deus ele nos guia para onde a gente quer. E aonde Deus nos guia, para onde Deus quer. E aonde Deus nos guiar, nós vamos encontrar satisfação, alegria e contentamento. Independente se a gente ter tudo relacionado a riquezas, bem materiais, ou a gente não tem nada. Entendendo que, Salmo 23, temos um pastor que cuida de nós e de nada teremos falta. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo. Eu vivi até os meus 21 anos de idade do jeito que eu queria. Eu já buscava algumas igrejas, né? Igreja católica, adventista, várias, diversas. E na época eu não namorava, aí apareceu, eu conhecia a minha esposa, ela me convidou para ir na igreja, eu fui. Eu não fui na igreja porque eu estava interessado em Deus, eu fui na igreja porque eu estava interessado nela. Aí Deus foi lá e me pegou, né? Ao ponto de, ele me pegou de tal forma, eu me converti de tal forma, querido, que eu queria estar em todos os cultos e achava ruim quando não tinha culto. Por quê? Porque aquilo que eu descobri em Deus, quem realmente eu era, porque eu achava que eu era um tipo de pessoa. Mas depois que eu comecei a ser discipulado, comecei a ler a palavra, eu comecei a entender quem eu era para Deus, aí eu falei, nossa, eu vivi 21 anos
do jeito que eu achava que era certo, mas na verdade eu vivi durante esses 21 anos de maneira errada. E Ló, ele não estava entendendo o que estava acontecendo aqui. Aí Ló, primeiro tópico aqui, Ló, ele olhou para Sodoma com uma visão natural. A Bíblia vai nos ensinar que nós que somos espirituais, que nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Ló não, Ló ele andava por vista, aquilo que ele estava vendo, aquilo que ele estava contemplando é o que ele seguia. A Bíblia vai nos dizer lá no livro de Lamentações, de que o nosso coração ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Então às vezes aquilo que enche os nossos olhos, nem sempre é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não é que é pecado desejar, querido, não é pecado desejar. Não é pecado você querer ter. Pecado é você não medir consequências para ter aquilo que você tem desejo. Porque como dizia minha mãe, né? Vontade dá e passa. Hoje você tem um iPhone 14, já lançou o 15. Estão reclamando do 15 porque não tem a proteção metálica no fundo da tela. Você entorta, quebra, não precisa nem cair no chão. Aí daqui a pouco vem o 16, o 17, o 18 e por aí vai. Por quê? Porque a gente quer estar conectado, a gente quer estar atualizado. Nada contra quem quer ter um iPhone. Eu não tenho ainda, mas um dia eu vou ter, né? Eu posso até ter, eu posso ir lá parcelar, mas eu não quero. Quem tem, nada contra. Mas eu estou dizendo só em relação à vontade. Então até que consequência você vai sacrificar a sua mãe, o seu pai, a sua avó, que ganha aquele recurso com tanto sacrifício para satisfazer um desejo seu que talvez você vai pegar e ali na esquina, debaixo da ponte ali, quando você for trabalhar, você é abordado e toma de você. E aí? Como é que fica a avó? Como é que fica o recurso da mãe, do pai, do seu trabalho? Então a gente tem que saber do que a gente deseja. Então quando Ló, ele olhou para Sodoma, ele enganou-se com a sua aparência. Às vezes você vê aquele moço, aquela moça, coisa mais linda. Você olha assim, aqueles olhos verdes, aquele sorriso, né? Fala, nossa, nunca vi um sorriso desse na minha vida. Mas a aparência é enganosa. A aparência é enganosa. Então Ló, ele não media consequências pela aparência. O importante é ter. Se é bom para mim ou para minha família, eu não sei. O importante é que eu quero ter e não vou medir consequências. Você vai lá, conquista. Aí depois que você conquista, e agora? Vale de nada. Quando ele olhou para Sodoma, ele não usou os olhos espirituais. Então Deus está falando com alguém aqui, querido. Quando nós olharmos para algo, nós temos que olhar da seguinte forma: o que o meu Senhor faria nesse exato momento que eu estou diante dessa situação? Será que Ele estaria aprovando a decisão que eu vou tomar? Será que realmente aquilo que eu estou querendo vai agradar a Deus? Será que aquilo que eu estou querendo vai suprir a minha necessidade? Porque nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nós que somos de comunidade. Eu também sou de comunidade. A gente tem que tomar muito cuidado, querido, para a gente não comprar aquilo que a gente não precisa e gastar aquilo que a gente não tem. Não é porque nós temos um cartão de crédito, é um sinal de que nós temos aquele recurso. Aquele recurso você vai pagar ainda, não é seu. Por isso que nós temos que saber aquilo que nós estamos precisando. Porque se nós vamos adquirir algo, nós temos que saber se realmente nós estamos precisando daquilo. Minha filha ganhou um celular recentemente do vô. Tem nem um ano, tem uns 6, 7 meses aí. Fez aniversário, o vô é mais ansioso do que neto. Aí ele foi lá e deu um celular. Android, né? Uma marca boa. Tem tudo aí, tudo que o meu tenho dela tem. Coloquei lá um Family Link, um aplicativo, não sei se vocês conhecem, pai e mãe tem que ter, para bloquear os horários lá, controlar tudo direitinho, faço isso com ela. E ela tem direito a assistir 1 hora por dia só, usar o celular, 1 hora por dia, porque ela não precisa disso. Ela assiste o vídeo lá na TV ou no computador, tá tudo certo, com a nossa supervisão. E das 21 horas da noite até as 7 horas da manhã, celular bloqueado, apaga tudo, não assiste nada.
pai e mãe aí, pode procurar lá. Family Link, tá? Você controla tudo. O filho fez birrinha, você vai lá, bloqueia. Você sabe o que ele baixa, o que ele não baixa no celular. Olha eu dando a dica aí, caguetando. O pastor não deveria vir hoje. E aí, o pastor tá vindo. Tá lá. Falou ontem, pai, quero um iPhone. Eu falei, pra que você quer um iPhone? Não, pai, pra mim ter. 8 anos de idade. Aí eu falei, você não tá feliz que você... Não, pai, eu tô, mas eu queria ter um iPhone. Ela precisa? Não precisa, gente. Não precisava nem ter o que ela tem. Às vezes ela tem o que tem. Você já parou para imaginar que tem coisas que nós temos, nós nem merecemos ter aquilo que nós temos? É graça de Deus as nossas vidas? É graça de Deus? E às vezes aquilo que nós temos, né, e ao invés de nós agradecermos, usufruirmos, aproveitarmos, nós estamos já querendo outra coisa. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel e desafio hoje é viver um dia de cada vez. E Ló não, Ló ele queria ser patrão. Oh, gente. Ele queria ser reconhecido. Porque enquanto ele estava na aba do tio, ele era o quê? Apenas o sobrinho de Abraão. Aí a partir do momento que ele saísse da aba, da aliança do seu tio, ele ia ser o quê? O Ló, o justo. Ele ia ser, mas só que ele não estava pronto ainda para adquirir uma responsabilidade de liderança ainda. Por quê? Porque ele não era maduro espiritualmente. Então Deus ele sabe, querido, a hora certa de nos enviar. Eu lembro quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, recebi promessa. Antes de ser pastor, antes de fazer seminário, estudei 7 anos no Seminário Batista Nacional. E pastor não pode parar de estudar, tem que continuar estudando, lendo. E Deus falou que tinha um povo separado para mim. Mas eu confesso que eu nunca tive o desejo de dirigir igreja nenhuma, porque eu sabia, querido, eu era pastor vice-presidente, eu sabia dos problemas que o pastor tinha que resolver. Porque a igreja, querido, o pastor só resolve o problema. Resolve o problema e abençoa as pessoas. Por isso que quando o pastor faz aniversário, você tem que abençoar o máximo que você puder a vida dele. Porque os outros 364 dias do ano, querido, é só resolver problema. É ajudar membro, né, na madrugada em oração, é ajudar membro a vencer, né, os desafios financeiros, é aconselhar e direcionar, é deixar sua família de lado para poder estar auxiliando o outro. É um chamado, mas o reconhecimento tem que haver. Então às vezes a pessoa quer ser, mas ela não está pronta, aí depois que ela vai, se arrebenta. Vamos parar de falar mal aí de Ló. Vamos aqui. Quando ele olhou para Sodoma, ele não discerniu a condição espiritual de Sodoma e Gomorra. Até para onde a gente vai, querido, nós temos que ter discernimento espiritual. Será que para o lugar aonde eu vou vai ser saudável para mim, para minha família? Porque as decisões que Abraão tomava eram baseadas em Deus. Agora, as decisões de Ló eram baseadas na vontade dele. E vontade é uma coisa perigosa, gente. Porque você faz a sua vontade e você sacrifica a sua família, sacrifica um amigo, sacrifica uma amizade. Tá certo que tem amizade que já demorou para ir embora, mas tem amizade que Deus ele coloca pessoas ali do lado, e às vezes a gente, por causa do nosso desejo egoísta, a gente sacrifica pessoas e acaba trazendo sofrimento para todo mundo. Gente, eu estou no primeiro tópico, é 5. 8h10. Lá na igreja do seu pastor eu prego 1 hora, né? Eu vou tentar aqui resumir essa parte. É que tá gostoso aqui ministrar, não sei para vocês, mas eu sei, queridos, quando Deus ele está me usando, eu não preciso da cambalhota, não preciso da rodopia, eu não preciso falar em língua estranha, eu falo. Mas eu sei quando Deus ele está me usando na palavra, e Deus ele está falando com alguém hoje aqui. Porque quando eu ministro, querido, você pode ter idade para ser meu avô, minha avó, mas quando eu não ministro como qualquer aventureiro, eu ministro como um pai. E eu quero ser pai de vocês, se o pastor permitir. Eu estou ministrando como pai para vocês hoje. Quando Ló ele olhou para Sodoma, ele atuou como um crente carnal.
crente carnal discerne tudo na carne, com base na vontade, não com base em Deus. Querido, eu como pastor, eu já queria ter tomado decisões com base na minha vontade, no meu sonho, nos meus projetos. Querido, já era para mim estar lá na frente, mas só que existem pessoas que ainda não estão preparadas, e Deus fala, não é tempo ainda. E você ouvir de Deus, não é tempo ainda, fica onde você está, querido, é difícil. Sabendo que você poderia ir, mas só que Deus, Ele não chamou só a gente. Deus, Ele chamou o povo. Deus, Ele tem uma responsabilidade. E Deus, Ele não é irresponsável. Deus, Ele é muito responsável. Segundo tópico aqui para a gente caminhar na mensagem. Ló, ele se dirigiu para Sodoma progressivamente. Sabia que até para o pecado, a gente de forma progressiva, de forma lenta, a gente vai cedendo. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a se afastar da presença de Deus, da referência que nós temos de Deus, que no caso de Ló era o seu irmão, ele começou progressivamente o que? Se aproximar de Sodoma. Primeiramente ele habitou nas cidades e planícies, ou seja, em volta. Ele não chegou de uma vez. E o pecado é assim. O pecado ele chega devagarzinho. Até aqui eu suporto, até aqui eu aguento, não, eu sou forte. Eu tenho estrutura. Mas daqui a pouco, querido, você vai começar a viver situações que você vai começar a achar normal aquilo que você está vivendo. Todo mundo vive assim, eu vou viver também, não tem problema nenhum. É Deus que me julga e pronto. Depois ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma. Primeiro, ele fez o quê? Ele habitou nas planícies. Depois ele foi armando as suas tendas em direção a Sodoma, ou seja, ele tinha um alvo. Sodoma o que? Antes de Deus destruir, era campina verdejante, ou seja, era uma terra aparentemente aos olhos favorável. Passo a passo, querido, ele foi se aproximando de Sodoma, até que chegou em Sodoma e ali se estabeleceu. Até Ló chegar em Sodoma, ficar nas beiradas, não tem problema nenhum. Ele chegar lá dentro, também não tem problema nenhum. A coisa mais perigosa é você ser influenciado pelo ambiente a qual nós passamos a frequentar. A gente vai no açougue, a gente vai atrás de quê lá? Carne, né? A gente vai na padaria, a gente vai em busca de quê? Pão. A gente veio para a igreja em busca de quê? De Deus, palavra, tá certo? A gente vem em busca de Deus. Então já dizia o sábio, não é um jargão para essa mensagem. Os lugares que nós frequentamos, querido, revela aquilo que a gente procura. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu vou lá no fluxo, porque eu vou evangelizar. Toma muito cuidado. Lembrando que eu estou falando não somente como pastor, mas como pai. Tenho 2 filhas. E graças a Deus elas amam a casa do Senhor. A pequenininha já ama já, né? Porque o pai vai, a mãe vai, então não estar na igreja ela acha estranho. A Bíblia vai nos ensinar lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Se a Bíblia está dizendo que as más companhias, em outras versões, as más conversações corrompem os bons costumes, querido, quem somos nós para falar que a gente vai influenciar e não ser influenciado? Porque no momento de crise espiritual, na vida do jovem, do moço, da moça, do pai, da mãe, do adulto, daquele que tem experiência com Deus, querido, aí você olha, aparentemente todo mundo se divertindo e você vivendo aquela crise espiritual. Porque Ló, ele estava vivendo uma crise espiritual, mas ele não sabia. Sabia que quando a gente está em crise espiritual, a gente não sabe? A gente começa a aceitar algumas coisas que a gente não aceitava antes. Nosso irmão não aceita nada, a irmã é rígido. Não, eu prefiro estar onde eu estou, com Deus, do que ceder, do que abrir uma oportunidade para as minhas emoções, para minhas vontades, e de repente eu me perder. Mas Ló não, Ló ele estava cada vez mais avançando em direção a Sodoma. Até que chegamos aqui no terceiro tópico, são 5. Eu estou acelerando aqui, tá? Quando eu chegar no quarto, o pessoal do louvor pode vir para a gente adorar, que eu quero fazer oração com a igreja.
até que ele se estabeleceu e ele aprendeu a viver Sodoma. O lugar onde ele desejou ir, querido, ele aprendeu a conviver. Ele começou a perceber o comportamento das pessoas, então ele começou a se adequar. Ele tinha um diferencial. As pessoas sabiam quem ele era, mas só que ele aprendeu a conviver. Eu sou flexível, eu consigo viver em qualquer ambiente. Querido, tem ambiente que eu entendo que não é para mim não. Não é porque eu sou pastor não. Igual uma irmã uma vez, mãe de família, tudo, a gente estava discipulando, e ela tinha uma prática que ela falava que era esporádica, beber e fumar. Ela falou, pastor, eu não acho errado beber e fumar. Eu falei, me explica, irmã. Ela falou, não, porque eu trabalho, o dinheiro é meu, eu compro a bebida, eu compro o cigarro, e eu bebo longe da minha família, meus filhos não vê, eu fumo longe da minha família, meu filho não vê, e eu pago, não faz diferença nenhuma no meu orçamento, e eu vivo minha vida, porque eu gosto. Aí ela foi apertando cada vez mais a situação, falando que ela era dona do nariz, falando que ela era dona da situação, ela sabia controlar aquilo. Eu falei para ela, eu falei, tá bom. Eu falei, eu, pastor Jackson, se você me visse num bar, bebendo cerveja, você falaria que eu era pastor? Ela falou, não. Aí sim. A mensagem aqui falou para mim ficar à vontade. Vou ficar. Já estou à vontade. Aí, ela falou, não, pastor, você é um pastor. Eu falei, mas esquece o título pastor, crente. Não, eu achei errado. Eu falei, por que é certo você fumar e beber e tá tudo certo? Então, é certo você achar que eu estou errado, e é errado para você achar que você está errado. Aí ela começou a refletir sobre aquilo. Faltava um mês para ela se batizar. Ela, vou pensar a respeito disso. Achei que ela não viria no próximo, ela veio. Aí lá vem a novidade, pastor, eu já estou uma semana sem beber, mas o cigarro ainda eu não consegui largar. Aí na outra semana, pastor, eu estou 2 semanas sem beber, mas o cigarro eu continuo, mas de forma esporádica. Na penúltima semana que ela ia ser batizada, pastor, eu já não estou fumando mais e eu não estou com vontade de fumar, porque eu fiquei pensando naquilo que o Senhor falou. Eu já discipulei pessoas que ela não quis largar o vício, não quis mudar de vida e foi embora, não aceitou ser discipulado. O caso dela, ela aceitou. Hoje ela é uma pessoa convertida, não congrega com a gente, mas foi em uma outra situação, quando eu discipulava na outra igreja, e ela está lá servindo ao Senhor, né? Então existe, querido, situações que nós temos que priorizar nas nossas vidas. Então, Ló, ele começou a pegar os hábitos de Sodoma, ele aprendeu a viver em Sodoma, ele aprendeu a conviver com homens maus e dissolutos e achar aquilo que é normal, aquilo é normal. É a mesma coisa, eu comecei a assistir um tempo atrás, uma semana direto, telejornal que fala sobre crimes. Aí você vê tanta coisa, querido, se você não tomar cuidado, você fica com medo de sair na rua. Nós que moramos aqui em comunidade, nós somos heróis, que não tem medo de nada. A gente entra, sai, a gente conhece os chefes daqui e dali, a gente cumprimenta. Não, o pastor lá da comunidade, não, pode deixar o pastor, tá com a Bíblia aí, vamos embora. E vamos que vamos, a gente é herói. Mas a gente não deve, querido, se acostumar a viver, adquirir culturas, negociar com essas pessoas. Nós temos valores, nós temos prioridade, a nossa prioridade é agradar a Deus. Ló, ele aprendeu a conviver com hábitos altamente pecaminosos. Ele vê um hábito e pelo fato dele estar naquela cidade, ele não pode mudar a cidade nem as pessoas. Então aquilo que a gente não pode influenciar, querido, a gente tem que sair fora. Eu lembro de um irmão uma vez que ele foi orar numa casa, um irmão que trabalhava na área de libertação. Ele começou a orar, aí caiu endemoniado, expulsou, veio outro, daqui a pouco, lá está tendo um culto de libertação, o irmão lá está revelando, entregando profecia. Quem não quer estar num lugar desse? Expulsando demônio. Aí começou, a comunidade enchia a casa.
Aí quando ia vir uma outra turma, aguenta aí mais meia hora, o irmão jantando lá, o Espírito Santo falou para ele, falou assim, ó, eu te usei até aqui, se você quiser ficar aqui na casa, eu não vou assumir daqui por diante, porque a turma que está vindo aí, você não está preparado espiritualmente. Ele parou de comer na hora e falou, irmão, eu esqueci que eu tenho um compromisso. Né? Ele não precisou falar quem era, não estava mentindo, eu preciso ir agora. E a família que está vindo? Não, fala que eu venho outro dia. Pergunta se ele voltou, não voltou. Porque o Espírito Santo falou, a turma que está vindo aí não é para você. Então nós temos que entender aquilo que Deus ele quer da gente. Porque às vezes Deus ele usa a gente numa área, mas nós temos limite, queridos. Nós estamos sujeitos ao nosso corpo, à nossa limitação. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Eu não consigo ser pastor da igreja sozinho. Eu estou aqui, a igreja está lá e não estou perturbado não, eu estou em paz. Lá nós somos em 7 pastores. Se Deus me recolher hoje, a igreja continua andando, porque lá tem obreiros, não só os pastores, mas tem obreiros que pregam. E a igreja já tem uma cultura de como ser conduzido. Então, o pastor Jacques pensava assim, e vamos embora e continua, a igreja vai dar certo. Então, nós não temos que fazer tudo sozinho, nós temos que entender nosso limite. Eu sento para ouvir, eu gosto de ouvir muito, mas gosto de pregar também, gosto de ensinar. Então, Ló, ele começou a se envolver com Sodoma, até que ele não somente aprendeu a viver em Sodoma. Sabe o que aconteceu com Ló? Ele se apegou a Sodoma. E isso aí não foi da noite para o dia, não. É com o passar do tempo. A gente começa a se desligar, começa a deixar de orar, começa a deixar de se importar com as coisas de Deus. Eu já conquistei, eu já estou abastado, o que eu quiser comer eu como, o que eu quiser fazer eu faço, se eu tenho recurso para abençoar pessoas. Mas só que Deus ele não está interessado que você tenha coisas somente. Deus ele está interessado que você não somente possa ter, mas que você possa influenciar as pessoas para o bem, granjear as pessoas para o reino. Eu já adquiri uma maturidade espiritual, eu já posso andar sozinho. Vai nessa. Porque às vezes, querido, às vezes não, eu tenho certeza que Deus ele só abençoa uma pessoa porque você está afincado na casa do Senhor. Se atreva a sair para ver. Você vai começar a viver situações e vai dizer, não, o inimigo está furioso. Não, o inimigo está furioso, não é que você está fora da vontade de Deus mesmo. Às vezes nós temos mania como crente de colocar culpa no Satanás em tudo. Mas só que às vezes o Satanás é nós mesmo. Tem pessoas que o demônio não possessa ela, mas a pessoa possessa o demônio, entra no demônio. O demônio fala, não, eu vou sentar para aprender, porque essa daí eu não sabia. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aí quando dá errado, não vai culpar suas vontades e emoções, vai culpar Deus. Deus não fez, então não vou fazer mais nada para Ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por causa da sua prosperidade material, Ló ele se apegou, achando que Deus estava com ele. Sabe por quê? Na cultura dos hebreus, na cultura judaica, uma pessoa próspera é um sinal da aprovação de Deus. Se eu estou prosperando é porque Deus ele me deu a chave. Deus virou a chave na minha vida. Eu descobri, é o divisor de águas, então é esse caminho que eu vou seguir. Até Deus desvirar a chave. Porque Deus ele é longânimo, Deus ele não pode ser aquilo que a Bíblia fala que ele não é. Então se Deus ele está permitindo que você vive algumas situações, é para você permitir que a vontade permissiva de Deus está tolerando. Mas só que vai chegar um momento que ele vai virar a chave ao contrário e você não vai conseguir fazer mais nada. Porque Deus ele é amor, Deus ele é paz, mas ele é justiça também. Ele é juiz. E um juiz ele não pode julgar uma causa, sendo que ele tem que dar uma sentença com base naquilo que tem acontecido de forma errada. Ele tem que dar uma sentença certa. Então aqui nesse quarto tópico o pessoal do louvor pode subir para a gente adorar o Senhor.
ele se apegou a Sodoma, e por causa da influência que ele estava exercendo na cidade, ele se apegou. Não, é Deus que me colocou nesse lugar, mas só que ele não sabia que as pessoas estavam próximas dele por causa daquilo que ele tinha. Então nós temos que discernir quem está à nossa volta. É porque você tem uma casa de filhos instruídos na presença de Deus. Às vezes a pessoa está com você só por causa disso, porque a sua família está bem, a sua casa está bem. Mas só que a gente não deve colocar qualquer pessoa dentro da nossa casa. Por causa, Ló ele se apegou em Sodoma por causa das suas filhas, porque elas já estavam comprometidas com varões da cidade. Como é que você vai tirar um filho, uma filha que já está namorando, noiva já está envolvida com a pessoa há 3 anos, 4 anos, você aprovou no relacionamento, e quando você tem o discernimento da parte de Deus, como é que você sai dali juntamente com a sua família? Se torna mais difícil. Então Deus ele está trazendo um alerta para nós aqui nesta noite. Eu sei que é o culto do amigo, mas só que aqui é sobre escolhas. Nós temos que saber que tipo de escolha nós estamos decidindo para as nossas vidas. Será que tem feito bem? Será que é isso mesmo que Deus tem para as nossas vidas? Ló também ele se apegou a Sodoma por causa da sua esposa. Ela não conseguia viver fora da cidade, visto que ela e o seu coração se apegou na cidade. Sabe por que quando Deus ele vai destruir a cidade, o anjo fala para Ló e sua família, fala assim, quando vocês saírem daqui, não olha para trás. Esse não olhar para trás não é simplesmente virar para trás e olhar, não. O que o anjo está dizendo ali? Não tenha apego acerca de tudo aquilo que vocês conquistou, a todo o sentimento que foi gerado durante o tempo que vocês viveram aí. E talvez vai ter pessoas hoje aqui, querido, que vai ter que deixar sentimento, vai ter que deixar vontade, porque Deus ele está falando para você hoje, decidir algo na sua vida. Porque senão você vai estar em Sodoma, você vai olhar para trás, você vai ficar preso naquele sentimento. Qual foi o fim da mulher de Ló? Estátua de sal. Em outras palavras, presta para mais nada. Às vezes a pessoa vira uma estátua de sal ambulante na vida. O que você faz com a estátua de sal? Só olha. Olha lá, é uma estátua de sal. Só olha. E Deus ele não quer que você seja essa estátua aí. Quinto e último, para nós orarmos e irmos para casa. A permanência de Ló em Sodoma o levou a perder tudo quanto possuía. Você já parou para pensar? Tudo aquilo que o seu pai, sua mãe, sua família investiu em você, a decisão que você está querendo tomar, ou já tomou, já está envolvido, vai fazer com que você perca tudo quanto você tem, ainda tem na verdade. É uma palavra dura, hein? Olha o que Ló perdeu. Ele perdeu a sua família. Está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14 e 26. Ele perdeu os seus bens. Ele perdeu a sua fé. Ou seja, aquilo que era espiritual. Ele perdeu a sua honra. Nós temos que estar atentos acerca daquilo que está acontecendo na nossa vida, para a gente não perder a nossa honra. Ele perdeu o seu lugar na história. Você ouve falar de Ló de forma fracionada. Você ouve falar de Ló que ele era um homem justo só na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E depois, cadê a história de Ló? O restante que você, se você olhar para a história de Ló, você só vê história negativa. Deitou com as próprias filhas, fez algo que era reprovável a Deus. Quando a gente perde a fé, perde a direção de Deus, a gente começa a viver uma degradação espiritual. E Deus ele não quer isso para mim nem para você. A gente começa a perder o nosso lugar na história, o nosso legado da nossa família.
Eu fico muito feliz quando eu escuto a minha filha. Minha filha tem 8 anos de idade, ela já pensa em namorar, já pensa em casar. Ela fala, mãe, mas quando eu casar eu não vou querer ter filho por enquanto, né? Porque ela vê, a irmã dela nasceu recentemente, ela sabe dos cuidados. Eu não vou ter paciência, 8 anos de idade falando. Ela falou assim, pai, mas quando eu tiver um namorado, eu quero que meu namorado seja igual a você. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, porque você cuida da gente. Olha a referência. Você trata a mãe bem, cuida de mim, cuida da irmã, que ela chama de irmã, cuida da irmã, que é a irmã dela. Então o que Satanás quer fazer com algumas pessoas é degradar aquilo que você já construiu até aqui. Então se você estava pensando em desistir, viver sua vida, não é o momento ainda. Deus ele quer mostrar para você, não é que Deus precisa de uma chance. Quem precisa de uma chance é nós mesmos. Não queira enfrentar Deus, enfrentar a vontade de Deus. Não, aceite a vontade de Deus. Mas intensifique o seu relacionamento com Deus. Não deixa de orar, não deixa de buscar, não deixa de ter a orientação da parte de Deus. Porque você tendo a orientação de Deus, você vai estar seguro. Você vai andar com chuva, alagado, não alagado, com terreno para pagar ou sem terreno para pagar. Você vai conseguir dormir. Porque se Deus está no negócio, querido, o homem não vai parar, muito menos o diabo. Porque se é Deus que deu, a Bíblia diz que aquilo que Deus dá, a bênção de Deus, ela não traz, querido. Ela não traz confusão, porque o nosso Deus é Deus de paz e não de confusão. É desafiador, eu estou falando com conhecimento de causa. Eu sou pastor, eu tenho muitos desafios lá na igreja. A igreja tem 6 anos, se você entrar na igreja, o pessoal fala, essa igreja existe há quanto tempo? Eu falei, 6 anos. Eu falei, nossa, parece que ela tem 30, 40 anos, pelas coisas que tem, que já foram conquistadas. Desafio, eu gosto de desafio. Não coloco ninguém na parede, não coloco Deus na parede, a gente apenas apresenta a necessidade. Então se esta casa aqui tiver necessidade, o pastor falar, a pastora falar, querido, abraça. Porque quando a gente se interessa em ajudar a causa de Deus, se prepare, que lá no seu trabalho Deus vai te promover, Deus vai te abençoar, Deus vai mover pessoas para que você seja ricamente abençoado, porque Ele sabe que você tem um coração inclinado na obra. E não somente a sua família vai desfrutar, mas você vai ser um mantenedor da casa do Senhor. A Bíblia diz o quê? Que quando nós semeamos com o nosso coração na obra, porque dinheiro na igreja não é dinheiro, é semente. Deus ele multiplica o quê? A sementeira. Aí você dá uma semente aqui, Deus vai multiplicando a sementeira. E eu quero orar aqui, querido, por você que foi convidado, por você que já pertence a essa igreja. Mas eu quero convidar você aqui para orar de qualquer maneira, não. Você que entendeu essa palavra que Deus falou com você, fala, pastor, Deus falou comigo hoje, e se eu não ouvisse essa palavra, eu ia tomar uma decisão, e essa decisão ia me levar para a direção aonde Ló estava direcionando, indo para Sodoma. Por quê? Porque faltou discernimento espiritual, e talvez essa decisão aí estava faltando discernimento espiritual, e Deus, nesta noite, separou aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito. É melhor, querido, você viver o básico com Deus, querido, do que você querer viver o extraordinário sem Deus. Porque o extraordinário sem Deus, querido, você fica triste, você não encontra alegria, satisfação. Agora, quando você conquista em Deus e com Deus, tudo que você tem, você encontra satisfação. Você encontra satisfação no carro que você tem, na esposa que você tem, nos filhos que você tem, na casa que você tem. É simples, é de aluguel, mas foi Deus que me deu, Deus me dá condição, e eu convido toda vez Ele não tem me desamparado. O importante é você viver a presença de Deus e a direção de Deus. E eu quero convidar você aqui, querido. Vamos ficar de pé para nós, vai ficar mais fácil para quem quiser vir aqui à frente. Com a permissão do pastor, eu quero convidar você aqui à frente para nós orarmos. Eu quero orar por você. Fala, pastor, eu ia tomar uma decisão, e essa decisão ia me levar
a consequências que Ló começou a viver. Porque você começa a perceber, primeiro Ló ele sai, tá tudo bem, mas a partir do momento que ele saiu, ele teve que tomar decisões, e as decisões dele não foram as melhores. Ele achava que era a melhor decisão era segundo as circunstâncias que ele estava vivendo, mas só que ele estava trazendo a degradação para a sua vida espiritual, para a sua família, para o seu nome. Deus ele não quer isso para a sua vida. Deus ele não quer vergonha para você. Deus ele quer honra para você. Talvez você está pensando em desistir, porque meu marido não quer saber de Deus, porque o meu filho não quer saber de Deus, porque a minha mulher não quer saber de Deus. Querido, se mantenha na presença de Deus. Persevera na presença de Deus, porque você vai poder declarar igual Jó. Jó ele declarou quando ele viveu a adversidade da vida, ele viveu aquela enfermidade, aquela turbulência que vocês conhecem a história. Aí você vai declarar assim, fala assim, ó: antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Aí depois que você começou a ver Deus agir na sua casa, começou a trazer aqueles que você orou a vida inteira para a presença do Senhor, e falou assim: agora eu conheço Deus, não só de ouvir falar, mas de andar com Ele, eu contemplo Ele. Eu estou vendo o milagre de Deus diante da minha pessoa. E eu quero orar por você que estava querendo tomar uma decisão, ou se já não tomou uma decisão de Ló, e você falou assim: pastor, eu tomei a decisão e eu não quero ficar nesse lugar. E talvez você está num ambiente que você não consegue sair. Eu quero orar por você, porque Deus ele vai te dar estratégia, sabedoria, vai te dar ousadia, vai te dar força e graça para você sair dessa situação e ficar na presença de Deus da maneira que você deveria ficar. Então, enquanto eles cantam aqui, eu quero convidar você aqui à frente para nós orarmos em nome de Jesus.